O ano de 2018 nem bem começou e, apesar do recesso nas casas legislativas, o ambiente político está bastante movimentado, principalmente devido ao protagonismo do Poder Judiciário. No âmbito do governo federal, prossegue a novela quanto à nomeação ou não da ministra do Trabalho, indicada pelo presidente Temer. Já em Porto Alegre, a expectativa é quanto ao julgamento do ex-presidente Lula em relação ao processo do Triplex, em que Lula foi condenado a 9 anos e meio de reclusão pelo juiz Sérgio Moro. O caso agora vai a julgamento na capital gaúcha, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e por todo o país, petistas, membros de outros partidos de esquerda e militantes de movimentos sociais se mobilizam protestando contra uma possível condenação do ex-presidente. O Mesa Redonda está no ar. O julgamento do ex-presidente Lula em relação ao caso do Triplex vem conseguindo repercussão mundial. Intelectuais, juristas, políticos e personalidades de fama internacional prometem vir ao Brasil para acompanhar de perto o julgamento. Para tratar desse assunto, temos aqui os seguintes convidados: Roberto Veloso, juiz federal e presidente nacional da Associação dos Juízes Federais, AJUF. Remy Ribeiro, ex-deputado estadual, ex-senador e primeiro vice-presidente do MDB no Maranhão. E o jornalista e advogado Ribamar Santana. Doutor Veloso, gostaria que o senhor colocasse aí para os nossos telespectadores um pouco assim para contextualizar esse caso aí do Triplex. Bom, eu quero primeiro agradecer o convite, é uma honra estar aqui na TV da Assembleia Legislativa do Maranhão. Na verdade, eu não tenho conhecimento dos autos do processo. De fato, eu não sei assim, o teor da denúncia, nem o teor da sentença. De fato, nós temos acompanhado assim, de longe. Sim. Na verdade, a única coisa que nós temos feito, a AJUF, é dando apoio aos juízes para que eles julguem com independência. Ou seja, para que eles julguem sem qualquer coação, que eles julguem com liberdade. Na verdade, e o que acontece hoje? Eu vi aqui, dentre as suas primeiras chamadas, a questão do protagonismo do judiciário. Eu tenho pensado muito a respeito disso. Eu me formei em 1986. Quando eu saí da faculdade, não havia sequer jornalistas que entendessem do Poder Judiciário. Se falava no Judiciário quando havia um júri de repercussão, então lá na página policial se falava o que aconteceu naquele júri e falava, muitas das vezes não se citava nem o nome do juiz. E hoje nós temos as primeiras páginas dos grandes jornais nacionais com a referência ao Poder Judiciário. Então, foi bem dito aqui, é a ministra que não pode assumir por uma decisão do Judiciário, foi o próprio Lula que não pôde ser ministro por uma decisão do Gilmar Mendes. Então, é a situação do aborto, o Supremo se transformou em uma corte criminal. Isso tudo é novidade aqui no Brasil. De fato, nós não estávamos acostumados com essa situação. Essa situação é uma situação nova, é uma situação recente. Tanto é recente que agora se discute a questão da condenação em segundo grau de jurisdição e o início do cumprimento da pena, que talvez por isso haja todo esse movimento em relação ao julgamento do Lula, porque se pergunta, ele, uma vez condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ou seja, confirmada a sentença do juiz federal Sérgio Moro, o Lula será preso, o Lula começará o início do cumprimento da pena e
ele condenado, ou seja, confirmada a sentença, ele não poderá ser candidato. Essas coisas também são novas no Brasil, porque a lei da ficha limpa é quem trouxe essa novidade de impedir que as pessoas condenadas em segundo grau de jurisdição concorressem a mandatos eletivos, e uma posição também recentíssima do plenário do Supremo Tribunal Federal, que permitiu, por maioria de um voto, o início do cumprimento da pena logo após o julgamento em segundo grau de jurisdição. Então, são novidades que nós estamos aprendendo a lidar, e o judiciário ocupa um espaço talvez deixado pelo próprio legislativo, porque não há vácuo de poder. Se o legislativo ele estivesse ocupando esse espaço, decidindo as grandes questões, agora mesmo nós estamos com amplos debates, mesmo o casamento homoafetivo, ou a possibilidade do aborto até determinados meses de gravidez, isso tudo, se não for decidido pelo legislativo, vai terminar sendo decidido pelo judiciário. Então o judiciário ocupa um espaço que antes ele não ocupava, talvez por essa omissão dos outros poderes. Então hoje é uma situação que nós vivemos e que nós precisamos aprender a conviver. A nossa posição, quer dizer, claro, evidentemente que a associação não pode ter uma posição nem a favor de condenar o Lula, nem a favor de absolvê-lo. A nossa posição é uma posição apenas de garantir e defender que os juízes que julguem com independência, julguem com liberdade, só isso. Bem, nós tivemos aqui nesses últimos anos uma modificação no quadro político que se iniciou com a eleição de 2014, em que a chapa da Dilma com o Temer foi eleita, e nós tivemos o processo de impeachment, em que a Dilma foi afastada e o Temer assumiu a presidência. Agora nós temos aí essa questão aí vamos dizer assim, de uma tentativa de afastamento, vamos dizer assim, do Lula por via judicial. Como é que o MDB se coloca em relação a essa questão? Olha, a posição do PMDB, primeiro, não é mais o PMDB, é o MDB, né? E não tem muita assim, inovação. A questão é, vamos ter candidato ou não vamos ter candidatos? A posição como é que vai se ajustar? Porque até aqui ainda não tem mais coisas definidas. Por exemplo, essa questão do julgamento do Lula é uma definição, porque não se pode ignorar o peso que o Lula vai ter nessa eleição, sobretudo desse Nordeste. Você há de convir que, por mais que tenha coisa, é uma liderança que está firmada. Você, hoje no Brasil, poucos individualmente têm a força que ele tem individualmente pessoal. E que tem essa questão que os políticos, parte, inclusive o PT, entende que seria uma certa perseguição e justiça do que está se fazendo, mas na verdade você tem que ver a parte legal, e eu também entendia, e entendo, e como democrata, você não pode estar tentando escamotear que não seja o voto que decida a eleição. Se isso não tem, se tem a questão legal, também não pode discutir, porque decisão e a lei é para ser cumprida. Nós temos o hábito e no Brasil é muito rico os recursos que se faz para uma decisão que está anos a fio para chegar no final. Uhum. Os tribunais, não é fácil você estar fazendo julgamento. Eu até dizia agora, antes de começar, as reformas propostas e até hoje feitas, era bandamente incluísse o judiciário nessa questão da proposta da renovação dos quadros. A questão da própria não participação efetiva e a responsabilidade do espaço ocupado do legislativo tem dado motivo para a gente não saber qual é o destino e como que a eleição vai ser feita. Mexeram tanto em lei e não mudou nada nessa reforma política que foi feita aí. Você só foi uma coisa que acrescentou. A lei de barreira, onde você tem 1,5 em relação, o resto permanece tudo como estava.
até estava discutindo um dia desse, que a população e algumas pessoas se chateiam com essa questão dos políticos. Mas nós vamos ter eleição esse ano. O sistema está aí montado, os candidatos e os partidos são os mesmos. 60 partidos, já tem 28 no Maranhão registrados. Como é que você vai governar um país com 60 partidos para fazer composição? Como é que está hoje a posição do tema em relação ao país? Nós estamos com dificuldade. E ele só está fazendo a reforma porque não está preocupado com o negócio da eleição. Algumas coisas têm avançado, têm sido modificado, mas a política ainda continua o pessoal olhando de lado. O que é pior. Você não gosta de política, acha que isso é um absurdo, os políticos também não em nada se enquadra daquilo que você gostaria de ver, vai terminar sendo governado por quem gosta e muitas vezes despreparado pelo exercício do cargo. Então é preciso que a gente tenha essa consciência de ver o que vai acontecer, ver quem são os candidatos, o que vai acontecer depois do dia 24, que é um marco interessante, que o país se mexe, há uma movimentação de movimentos sociais, há uma forma de chegar e tentar, porque na verdade termina sendo uma pressão, né? Que nessa hora você não é tão justo que assim se faça. Tem um poder, tem uma instituição, de repente está sitiada e cercada por pessoas que acham que deva ou que não deva. E se você faz à luz da lei, a lei é para ser cumprida e respeitada. Se isso não tem regra, como é que vai ser a desobediência civil? Então é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, é a preocupação com a responsabilidade do futuro do país. Nós, do ponto de vista material, daqui a gente se muda para outra vida, mas o país vai ficar, a história vai continuar, nós precisamos deixar os caminhos como deva ser feito. Partido ou não partido, é preciso que haja uma reforma para diminuir essa quantidade de partidos. Não é tão fácil ter que governar e montar um governo na forma que aí está. Você foi deputado, nós somos deputados, dirigentes de partido, e hoje estamos assistindo como as coisas estão sendo feitas. Como dizia o magistrado José Veloso, que a justiça ocupa um espaço que não foi ocupado pelo Poder Legislativo, nós temos também um espaço não ocupado pelos partidos políticos, no sentido de ter bons candidatos, de ter uma discussão aberta, o que interessa para nós, o que a sociedade está precisando. Por exemplo, a segurança é uma questão que o nego fala. Como é que nós estamos hoje? Uma sociedade patrimonialista, que a maioria dos presos são por furto, tráfico. O tráfico de droga é apenas até 15 anos, mais ou menos isso, se não for o contrário, 7, 15 anos. Você tem as pessoas que tiram a vida, que você se mata mais 5 dela na polícia e termina ficando do mesmo jeito. O que a sociedade quer? A segurança está no que rouba ou pelo que assalta ou pelo que mata? Ou está no tráfico? É uma coisa que a sociedade tem que definir e vir para discussão. Enquanto isso não for possível, caminha também e passa por onde? Passa pela política, pelos representantes. Nós temos eleição esse ano. Qual é o caminho? Ter uma consciência de que o país está acima da cabeça das pessoas, do interesse das pessoas. É preciso olhar assim. Se você assim não vê, nós vamos continuar com essa dificuldade que estamos atravessando. Esperamos que a gente tenha essa consciência e o Brasil acorde para isso. Santana, algumas pessoas colocam aí que este quadro que nós estamos vivendo, né, tem uma certa semelhança com aquele movimento queremista, né, em relação ao Getúlio Vargas, quando se tentava fazer com que ele voltasse pelas urnas ao comando do país. Como é que você vê essa semelhança e as diferenças? Olha, eu acho muito enriquecedor esse momento que vive o país, que vive a nação brasileira. E eu quero me reportar a uma recente entrevista do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro Aires Brito, em que ele fazia uma leitura desse momento por qual passa o Brasil. E ele levanta duas questões que eu quero ressaltar aqui. Primeiro, em concordar com ele, que é a questão o porquê do ativismo do Poder Judiciário. E ele faz a leitura textual do artigo da Constituição, em que
está dito que a República Federativa do Brasil está constituída pelos poderes legislativo, executivo e judiciário. E que essa ordem colocada pelos constituintes não é à toa. Ela tem uma leitura que precisa prevalecer, segundo ele, e o meu entendimento também, perante a Suprema Corte do país. O legislativo, como ele diz, é onde tudo começa, é onde se elaboram as leis. O executivo é o zelo pelo cumprimento e o judiciário, o julgamento. Então, eu acho que nós estamos, como disse o Dr. Roberto Veloso, tendo vácuos de poder e que essa independência e harmonia entre os três poderes está tendo, eu diria, curtos-circuitos, como há um vazio, um vácuo deixado pelo legislativo, nós temos aí a ocupação pelo poder judiciário. E a outra questão, também colocada pelo ministro Aires Brito, é o que a gente muito ouve dizer na mídia, que há no Brasil, no momento, um processo de tentativa de criminalização da política, que é algo extremamente grave, do meu ponto de vista, né? Porque a democracia exige o pleno funcionamento dos três poderes. Não podemos imaginar uma democracia sem parlamento. Não existe na concepção do que seja a democracia. Então, eu acho que há, lógico, muita semelhança, né, com o momento histórico a que você se referiu, né, a época de Getúlio Vargas, quando houve aquele movimento, e hoje a gente vê reações da sociedade a toda essa investida, né, que vem sendo feita contra a maior liderança popular e política que o Brasil tem hoje, sem nenhuma dúvida, que é o ex-presidente Lula. Então, eu acho que há de prevalecer o bom senso, né? O bom senso no que diz respeito a se submeter à lei. Todos são iguais perante a lei. Assim está dito na nossa Carta Magna. E o ministro Barroso vem repetindo isso. Ele diz que nós estamos vivendo a refundação da República, porque dois princípios estão agora sendo exigidos que se respeite mais do que nunca. O princípio da igualdade, que diz que todos são iguais perante a lei, e o princípio da moralidade, dado a esse volume enorme de denúncias diárias de corrupção em todas as esferas de poder, inclusive no poder judiciário, que eu acredito que ainda é um poder que está a merecer um maior controle por parte da sociedade. Apesar da chamada reforma do judiciário, da emenda 45, se eu não estou enganado, me corrija, doutor Roberto, se eu estiver enganado, mas com a criação do Conselho Nacional de Justiça, nós tivemos, sem dúvida nenhuma, o início de uma transparência, eu diria, no Poder Judiciário. Muito bem, o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo, mas não saia daí que a gente volta já. O julgamento do ex-presidente Lula deve causar modificações na rotina de Porto Alegre. Milhares de pessoas devem chegar à cidade em caravanas vindas de diversos estados do Brasil e até mesmo de países vizinhos ao Rio Grande do Sul, como Argentina e Uruguai. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Roberto Veloso, juiz federal e presidente nacional da Associação dos Juízes Federais; Remy Ribeiro, ex-deputado estadual, ex-senador e primeiro vice-presidente do PMDB no Maranhão; e o jornalista e advogado Ribamar Santana. Doutor Veloso, nós estamos vendo aí uma movimentação muito grande, né, em relação às ruas, em que as pessoas estão
formando aí frentes em defesa da democracia, do direito do Lula a ser candidato, estão fazendo comitês, né? Eu pergunto, até que ponto esse tipo de movimentação é acatado, vamos dizer assim, pela justiça? Não, nós temos que ver uma diferença entre a liberdade de expressão que todos devem ter para a violência ou a ameaça. É claro que se haverá um julgamento no judiciário, não há dúvidas que a população pode se manifestar, pode mostrar o seu interesse, até mesmo comparecer, os julgamentos são públicos, encher o auditório, isso não tem impedimento nenhum. Agora, é preocupante quando nós vemos ameaças de constrangimento físico. Nós vamos tocar fogo, nós vamos derrubar, nós vamos queimar, Então, isso aí já parte para algo mais grave. É evidente que o direito de manifestação, ele deve também respeitar o direito alheio. Porque se o direito de manifestação, ele é consagrado na Constituição, também a integridade física, o patrimônio público também são garantidos constitucionalmente. Então, o que nós poderíamos pedir era que aqueles que irão a Porto Alegre neste dia, que vão com o espírito democrático, apenas de manifestar a sua opinião, expressar aquilo que ele pensa, mas não de partir para a agressão física ou para a depredação de prédios públicos. Aí, neste caso, é evidente que deve haver uma força pública no sentido de coibir tais tipos de manifestações. A manifestação ela é legítima. Eu agora mesmo vi um livro que foi publicado a respeito da sentença do juiz federal Sérgio Moro. É perfeitamente possível, claro, por que não? Por que não as pessoas dizerem que estão descontentes com a maneira como o juiz julgou? Isso faz parte da democracia. Agora, nos preocupa quando há uma manifestação no sentido de que haverá agressões, de que haverá invasões, de que haverá depredação de prédios públicos. Isso realmente é muito preocupante e nós até pediríamos àqueles que estão organizando esse tipo de movimento que tivesse a devida cautela para respeitar também o direito individual das outras pessoas e respeitar também o julgamento que ocorrerá. Porque dentro da democracia, os julgamentos do judiciário também devem ser respeitados. E, independentemente de qual seja o resultado do julgamento, haverá recurso contra esse resultado. Tanto a defesa do ex-presidente Lula quanto o Ministério Público, caso saiam perdedores ou que não fiquem de todo satisfeitos com a decisão, poderão recorrer, seja para o Superior Tribunal de Justiça, seja para o próprio Supremo Tribunal Federal, e há, inclusive, a possibilidade até mesmo de um recurso para o próprio tribunal, caso a decisão não seja unânime. Então, com essa gama de recursos, não há necessidade de que haja qualquer tipo de violência. E eu quero dizer também que a decisão do tribunal ela não trará uma inelegibilidade automática ao ex-presidente Lula. É preciso que haja um pedido de registro de candidaturas e deverá haver um julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral, que poderá, mesmo com o ex-presidente Lula condenado, deferir o registro. Então, esse julgamento ele não será o último dos julgamentos, ele não será a última coisa que acontecerá no mundo jurídico. Ainda há uma possibilidade de recursos intermináveis, tanto na Justiça Ordinária, como eu falei, para o próprio Tribunal Regional Federal, depois para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal, quanto dentro da Justiça Eleitoral. Eu me recordo mesmo aqui, apenas para
fazer um registro importante, porque faz parte da história do próprio Brasil, a candidatura do presidente Sarney quando ele deixou a presidência da República, que ele requereu o registro no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, o registro foi indeferido, ele recorreu para o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, mas ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal garantiu a sua candidatura. Então, o jogo democrático é justamente esse, é o jogo do recurso. As pessoas podem recorrer no Brasil. Então, o que vai acontecer em Porto Alegre não será o fim do mundo. Pelo contrário, poderá ser apenas o início de uma batalha judicial, na qual o próprio ex-presidente Lula pode ser vencedor. Então, não se pode ter um desespero dessa natureza, levar a uma conflagração pública, a uma situação em que as pessoas vão para lá com ânimo de guerra. Isso não é uma manifestação democrática. A democracia, ela permite a manifestação, mas, evidentemente, dentro dos limites, respeitando os direitos individuais das outras pessoas, respeitando a possibilidade de o tribunal decidir livremente e a possibilidade depois de serem utilizados os recursos cabíveis. É isso que nós esperamos. Como um homem afeito aí às batalhas políticas e que acompanha a política do Maranhão e do país há muito tempo, né? Nós, aqui nas palavras do que colocou aqui o doutor Veloso, nós vamos chegar aqui às vésperas da eleição numa situação de muita falta de segurança, né? Vamos dizer assim, né? Sim, senhor. É isso? Como é que você analisa isso aí? Então, eu estava conversando antes, no início, ao dizer que essa questão, ela pode levar um certo descompasso na questão eleitoral. Eu tenho uma preocupação que as coisas devem ter limite e respeito à lei. A gente não pode fazer o país uma república que não estou reclamando de um país que não tem a disposição e o conhecimento e o poder que tem o Brasil. Mas o Brasil é uma nação que está lá no topo entre as 10 maiores nações do mundo. A forma de fazer, hoje nós estamos vivendo a democracia que se fez ela sem derramamento de sangue. Você teve, quando teve o golpe militar, muita gente foi presa, inclusive até sobrou para mim também, depois de ter passado, não cheguei a ser preso em Imperatriz, amarrado em trem de aterrissagem de avião, o chamado trem de aterrissagem de avião, por conta de ter tido opinião contrária àqueles que tinham derribado o ex-presidente João Goulart. Então, hoje não tem mais clima para isso. Nós estamos vivendo um clima de respeito e consideração. Não pode também haver os abusos que nós assistimos, né? De depredação de bens particulares, laboratório de 15, 20 anos no Rio Grande do Sul, de empresas desenvolvendo tecnologia, para botar o país onde está hoje, apesar de alguém dizer que o Brasil pode ser a cozinha do mundo, mas nós tivemos condição de desenvolvimento, de nos tornar um país independente, de produzir e oferecer alimento para o mundo inteiro. Ninguém exporta tanto alimento quanto nós exportamos, e o nosso pessoal não passa fome. Então, é preciso verificar que tem que ter essa questão do respeito, e o país tem uma posição importante no mundo, na questão política internacional. É preciso que seja considerado isso. Essa preocupação que tem o doutor Veloso é uma preocupação de todo brasileiro. Você não pode ter um julgamento sitiado, você não pode ter um negócio da provocação, da falta de respeito que se tem com as leis. Nós estamos assistindo cada coisa nesse país que hoje já tem diminuído um pouco mais, mas você viajava nessas estradas, tocava o fogo, queimava o pneu, você passava dias inteiros com gente doente, com tudo. Nas estradas aí você não tinha como a quem recorrer. A forma de protestar, de conduzir, embora seja questão democrática, mas tem que ser dentro da lei. Entendo que tem que ser dentro da lei. Esse fato, dia 24 de janeiro, a presença é interessante porque os solidários estão lá para saber, é interessante que se faça, mas impor, ameaçar,
nós estamos correndo um risco de voltar a que tempo? Né? Não tem o tempo da derrama, e você não ter o direito de ser sufocado. Mas também há de respeitar o direito daqueles que estão lá. A justiça tem lá a sua posição para ser definida, os tribunais existem, é para isso. Hoje é democrático essa posição e o recurso ali permite que se façam todos. Mas é preciso que o país tenha um rumo, não pode chegar à véspera da eleição sem ter uma definição do quadro. Né? As candidaturas postas, que também, nós estamos vendo candidatura que, para gosto de alguém que teve posição, meu amigo Luiz Pedro, que teve um pouco de militância e sabe o que é as esquerdas, imagine uma candidatura posta aí, que é para mandar matar, enforcar, estabelecer regras que não tem, isso deixa a gente um pouco assustado, né? Mas a democracia permite isso, então quem tem o gosto faz o que quer. Eu costumo brincar que tem gente que bota pimenta na comida para ficar bom, tem outros que não toleram porque não dá certo. Então, cada um tem o seu gosto de fazer suas coisas, mas eu tenho a preocupação de não botar pimenta demais nisso aí para não criar dificuldade na decisão da justiça, que deve ser tranquila para decidir, e a sociedade tranquila e dentro dos padrões que a sociedade moderna e civilizada permite, aceitar aquilo que foi a decisão da justiça, né? E cumprir, né? Porque a decisão da justiça não se vai discutir, ou cumpre ou recorre. Santana, nós vamos voltar aí com o terceiro bloco, mas eu queria fazer aqui um rápido intervalo, mas vou voltar contigo perguntando aí a questão dos desdobramentos que nós possamos ter em relação a essa questão do julgamento do Lula. Vamos aqui para um rápido intervalo. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a respeito do julgamento do ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, no próximo dia 24. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Roberto Veloso, juiz federal e presidente nacional da Associação dos Juízes Federais; Remy Ribeiro, ex-deputado estadual, ex-senador e primeiro vice-presidente do PMDB no Maranhão; e o jornalista e advogado Ribamar Santana. Bom, Santana, eu queria então que tu fizesses aí uma análise de como é que possam ser esses desdobramentos em relação a esse caso. Aí o doutor Veloso já disse que, no caso de uma eventual condenação, não há automaticamente um impedimento do presidente Lula, ex-presidente Lula, de ser candidato. Aí, como é que você analisa isso aí? Aí a questão é a questão democrática, né? É como que um dos atores desse processo, que é o partido político que mais cresceu nos últimos 20 anos no país, que chegou ao poder, que exerceu o poder durante 13 anos e que desenvolveu um projeto de poder e de país que está sendo todo, eu diria, desmontado pelo atual grupo detentor do poder, no caso o presidente Temer e seus aliados. Então, a democracia brasileira, eu diria, corre risco nesse momento se não prevalecer o bom senso em todos os lados, perante todos os atores desse processo. E nós não podemos, em hipótese alguma, também aceitar o discurso fácil de que eleição presidencial sem Lula é golpe. Esse discurso ele precisa ter uma fundamentação, não pode ser uma simples palavra de ordem. Essa questão de que nós estamos diante de um novo golpe, ela precisa ser melhor esclarecida. Primeiro, nós admitirmos que houve, de fato, um golpe, quando o processo de impeachment tirou do poder a presidente legitimamente eleita, Dilma Rousseff. Há controvérsias contra isso. Então, mas é muito preocupante, né?
nós visualizarmos o cenário de termos a eleição presidencial marcada para outubro, sem a participação de um ator e de uma liderança que é dada como certa, como um dos possíveis candidatos. Lógico que todos, como eu disse, e me reportei à entrevista do ex-presidente Aires Brito, que todos na República Federativa do Brasil estão submetidos ao império da lei. O Estado democrático é isso, né? Se houver um julgamento, e esse julgamento com seus desdobramentos jurídicos cabíveis, que o doutor Roberto já explicou, caberá recurso da parte da defesa, né, do presidente Lula, e a última palavra será do Tribunal Superior Eleitoral, quando analisará o pedido de registro da candidatura do ex-presidente Lula. O que nós esperamos é que as instituições prevaleçam diante de, eu diria, a exacerbação, né, dos humores políticos, né, dos que estarão aí nessa disputa. É como se nós estivéssemos aqui tendo o segundo turno das eleições presidenciais de 2014, né, entre Lula e Aécio Neves, e agora vamos ter entre dois projetos de poder que estão claramente desenhados a partir do momento em que o presidente Temer assume o poder, né? Nós temos acompanhado desde a sua assunção ao cargo de presidente que nós estamos vendo um desmonte de todo um projeto que foi construído e executado em termos de políticas públicas por um partido que chegou ao poder depois de muitos e muitos anos de experiência política e parlamentar, no caso o PT. Então fica mais pobre a nossa democracia, a meu modo de ver, se nós tivermos fora do jogo esse ator que eu considero ser um ator imprescindível até para a consolidação, o aprofundamento do processo democrático brasileiro, que eu acho que passará por mais uma grande prova, que são as eleições deste ano. Bem, nós vamos nos encaminhar aí para o encerramento do programa. Eu queria que cada um dos entrevistados pudesse fazer as suas considerações finais, começando aí pelo Dr. Veloso. Muito obrigado, Luiz Pedro. Eu queria dizer, inicialmente, que o Brasil ele precisa de estabilidade política. Se nós formos ver o pós-guerra, ou pós-Segunda Guerra Mundial, nós teremos um presidente da República que suicidou, um outro presidente da República que renunciou, o parlamentarismo de ocasião, depois a volta do presidencialismo, a intervenção militar com os presidentes militares. Depois nós tivemos a volta da democracia, mas com um presidente eleito pelo colégio eleitoral. Depois nós tivemos um impeachment de um presidente eleito, que foi o caso do Fernando Collor. Depois nós tivemos um outro impeachment, que foi o caso da presidente Dilma. Então, nós estamos vendo que o Brasil ele vive uma instabilidade política em razão da sua própria opção pelo sistema de governo que nós temos. Se nós formos tomar como base países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, do pós-guerra para cá, os Estados Unidos só tiveram uma crise política séria, que foi com Nixon, que houve a instauração de um impeachment, mas o impeachment não chegou a ser julgado porque o Nixon renunciou antes. Se nós formos ver a Alemanha parlamentarista, do pós-guerra para cá, nós só tivemos dois votos de desconfiança do parlamento,
e um mesmo assim feito pelo próprio chanceler, feito pelo próprio primeiro-ministro. Então, alguma coisa está errada no Brasil e que precisa ser reformada com urgência. Eu não sei se adotando o semipresidencialismo ou um parlamentarismo à moda brasileira, porque se isso não for feito com urgência, nós vamos repetir a crise. E eu fiz um apanhado histórico de 2 momentos. O presidente Lula, eleito em 2002, ele teve, o partido dele, Lula, quando o elegeu concomitantemente apenas pouco mais de 70 parlamentares. De 513 parlamentares, o PT, o partido do presidente, teve pouco mais de 70. E a presidente Dilma, em 2014, ela teve pouco mais de 60 parlamentares de 513. Então, veja, uma base política de sustentação na Câmara dos Deputados do partido do presidente da República, dessa natureza, faz com que o presidente tenha que se desdobrar fazendo acordos. Esse chamado presidencialismo de coalizão, ele só se justifica quando se está saindo de uma crise. Então, para que se saia de uma crise, se faz o presidencialismo de coalizão. Mas no Brasil não, o presidencialismo de coalizão é a rotina. Nós vamos ter agora a eleição do próximo presidente da República e, como disse o presidente Remy Ribeiro, nós vamos ter uma pleiade de partidos políticos e o partido do presidente da República, se ele muito for bem, ele elegerá 100 parlamentares. Então, obrigará o presidente da República novamente a fazer acordos políticos que muitas das vezes levam a essas crises, como levou o presidente Collor à deposição, ao impeachment, e agora levou a presidente Dilma. Então é preciso que também a nação se volte para isso. É preciso se fazer essa reforma política urgente no Brasil para que nós tenhamos uma estabilidade que garanta a condução dos nossos destinos com uma maneira mais eficaz e mais tranquila. Bem, doutor Remy. Eu concordo plenamente com o que diz o doutor Veloso, com o aspecto de que é urgência da reforma que tem que ser feita política e outras reformas não só política. Mas a primeira grande coisa é a consciência cidadã. Porque você muda os partidos ou muda a política com um quadro de pessoas não comprometidas com responsabilidade de fazer cumprir as coisas. Tão simples se vê isso. Os municípios, se vê no país. Não há o interesse público nisso. Você tinha uma matéria no ensino, no tempo que você deve ter estudado, estudou também, de Organização Política e Social do Brasil. Como é que as instituições funcionam? Você tem vereador que não sabe nem por que é vereador. Tem um deputado porque ele quer ser deputado, porque terminou virando uma profissão, não é mais uma luta de ideia, de ponto de vista, nem de... A história do desmonte, permita que o doutor Santana falar uma coisa, porque você não está fazendo um desmonte, você tem uma situação política, nós vivemos um sistema capitalista, com o hábito de socialismo. Foi assim que foi feita a Constituição. Nós somos um sistema capitalista e fizemos uma Constituição de 88, socialista, meia parlamentarista. O presidencialismo no país é um pouco imperial. Ele não é democrático, se discute, né, todas as bases, o poder existe de uma vírgula de tal maneira que seja um pouco dominado, não é independência de ação dos poderes. A gente sabe, a bancada, o acordo feito, o negócio montado, o governo feito, aí se faz a divisão dos atos, das ações do governo, você vê nas propagandas políticas, em vez de ser o governo que está fazendo uma área, o povo que está fazendo, é o partido tal que está fazendo tal reforma, tal coisa. Então, na hora que você começa a fazer isso, e a quantidade de partidos que é para fazer, já tem partido demais, nós temos 32 partidos registrados.
tem mais uns 28 saindo da forma. É tanto partido que você não sabe mais nem o nome. Esse aqui, não. Podemos começar? Eu me lembrava que já tem um partido com esse nome. Será que já está afiliado também do partido que nós podemos falar? Então, tem partido para todo gosto. Mas você precisa acabar, mudar isso, precisa se fazer urgente. O Brasil está acima dessas questões. Se a gente não tomar cuidado, você diz assim, escândalo? Tem. E não tinha no passado? Está se descobrindo as coisas e está se procurando correção. Você se lembra quando o Collor chegou, você andava com título ao portador como dinheiro que você trocava em qualquer lugar. Hoje, se você chegar a depositar mais do que R$5.000 numa conta, R$10.000 numa conta, tem um controle que vai saber por onde passou. O dinheiro tudo deixa rastro, tudo ficou mais fácil de se ver. E é interessante que se veja isso. É bom lembrar que nós temos uma eleição esse ano. A consciência das pessoas não se trata da eleição do Maranhão, se trata da eleição do país. Do Maranhão também não se pode negar que nós precisamos cuidar do Maranhão. Nós moramos aqui, fazemos parte da federação e dessa nação, temos que nos preocupar com a eleição que está programada esse ano. Ver quem são os candidatos, melhor fazer, do que ter raiva, do que jogar pedra, botar defeito, eu não voto. Se você não votasse e o cargo ficasse vazio, era até bom, é que você punia, né? A cadeira não preenchia, mas não tem espaço vazio para ser preenchido do mesmo jeito. Só ter um cuidado. O Brasil espera muito da gente, a gente também não sabe, doutor Vildo, qual é o humor do eleitor nessa eleição. Aquela história de pensar que vai lá fazer acordo, gasta caixa 2, caixa 5, sei lá o quê, tem uma conta gorda para concorrer à eleição, isso é um negócio que tem que acabar, tem que parar com isso. E para na hora que o eleitor tem essa consciência. Não é só o político, não é. O eleitor tem essa consciência. Então, no Maranhão, nós tivemos o eleitorado, você sabe que estamos de oposição, tivemos parte de governo, que nunca passou de 30% do eleitorado que vota independentemente. As lideranças locais lutam, brigam, termina você incorporando a mesma coisa. E você sabe que a história do PT no Maranhão. O Lula, com todo o poder, todo o crescimento do PT no país, nunca passou de um deputado federal no Maranhão. E os deputados estaduais nunca passaram de 3. 4 já é muita coisa. Mas é preciso, não houve essa força enorme que fizesse com que o PT do Maranhão tivesse o desempenho que teve. Por quê? A sociedade, os políticos locais, as lideranças que também regionais desapareceram, que ficou apenas o movimento. O que é hoje? O grande cabo eleitoral hoje vai ser a rede social, o meio de televisão, que segundo na eleição passada, 73% da opinião pública fazia sua opinião via o noticiário de TV. O restante fazia pelos outros meios de comunicação. Eu vi uma notícia um dia desse que eu fiquei meio preocupado. 2% só do eleitorado que é evangélico obedece à orientação do pastor em relação a voto. Então, nós temos muita coisa para ser discutida nesse país, nesse estado. Esperamos só que o resultado desse dia 24 seja o resultado que a lei permita e que, se tiver que ser candidato, concordamos, porque você tem que respeitar isso aí. Se não tiver que ser candidato, haveremos de ter outros candidatos que possam estar preocupados com o destino do país como uma grande nação. Eu quero aqui também poder concordar que nós vivemos assim momentos que são bastante inovadores diante do que nós já assistimos, já presenciamos. Nós estamos vivendo uma sociedade de mudanças muito rápidas, muito instantâneas. E a mudança de comportamento da sociedade, ela precisa ser captada pelos atores, principalmente os atores dos poderes constituídos. Eu não sei se nós estamos tendo esse bom senso de nos curvar a essa mudança que se percebe na sociedade brasileira. E eu pego aqui a questão da impunidade como exemplo. Quando a gente diz que não, é livre a manifestação do pensamento, as pessoas podem assistir ao julgamento, até porque é público,
Mas quando é que nós vimos um líder do porte do Lula ir às barras de um tribunal, sentar no banco dos réus? Isso é algo inusitado no país. Quando é que nós vimos, como a gente diz na linguagem popular, tubarões da política atrás das grades? Então, tudo isso são coisas novas que estão aí colocadas, né, se manifestando enquanto fenômeno social, que nós precisamos ter a leitura correta. Então, eu espero que, mais uma vez repito, o bom senso prevaleça, que as nossas lideranças possam ter a sensatez, de a exemplo da Espanha, que fez o Pacto de Moncloa. Os líderes sentaram, olha, qual é a nação que nós queremos construir? Que projeto de país nós queremos executar, desenvolver? Vamos nos dar as mãos, respeitando-se as diferenças, que elas sempre existirão, sem a intolerância de nenhum dos lados, mas prevalecendo sempre aquilo que for melhor para a sociedade, que o bem público prevaleça e que a democracia cada vez mais se fortaleça. Esse é o caminho que nós enxergamos e que esperamos que seja o caminho a ser trilhado. O Mesa Redonda de hoje abordou a questão do julgamento do ex-presidente Lula em relação a um triplex que seria de propriedade do ex-mandatário. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise à sexta-feira, às 9h30 da manhã. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo programa.